Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios 1, de 1 a 2, e nós estamos começando uma nova série, Graça para Todos. 2 Coríntios é a quinta carta canônica escrita pelo apóstolo Paulo. A sua redação se dá no ano 56 depois de Cristo, quando o apóstolo está passando pela Macedônia, no norte da Grécia, a caminho da Acaia, no sul da Grécia. Ele está em sua terceira viagem missionária. Lucas registra esse momento em Atos capítulo 20, versos 1 e 2. Cessando o tumulto em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. Ao que parece, no hiato temporal entre 1 e 2 Coríntios, a igreja cresce. Isso porque na primeira carta o apóstolo menciona apenas a cidade de Corinto. Já na segunda carta, ele cita a cidade de Corinto e também a região da Acaia. O que mais acontece entre 1 e 2 Coríntios? Considerando a unidade de 2 Coríntios, o que acontece é o seguinte. De Éfeso, Paulo envia 1 Coríntios por Timóteo. Timóteo volta a Éfeso com más notícias. Adversários do apóstolo se infiltraram na igreja. Paulo vai a Corinto às pressas, faz uma visita dolorosa. Lá, o apóstolo percebe que os irmãos da igreja não haviam resistido e nem disciplinado um rebelde dentre os seus adversários. Alguém que lhe fazia duras críticas. Profundamente entristecido, Paulo retorna a Éfeso com a intenção de voltar a Corinto em breve. Ali, o apóstolo muda seus planos devido ao acontecido na visita anterior. Em meio à aflição, angústia e lágrimas, Paulo escreve a chamada Carta Severa, que se perdeu, onde exige que os irmãos da igreja se posicionem quanto ao rebelde que deseja minar a sua autoridade. A igreja se sujeita às orientações do apóstolo e, finalmente, disciplina o rebelde. Tito, que havia levado a carta severa, reencontra o apóstolo na Macedônia, dessa vez com boas notícias. Mas, infelizmente, a igreja ainda está sob a influência dos falsos apóstolos, que atacam tanto a pessoa quanto o apostolado de Paulo. Eles dizem, por exemplo, que Paulo não é confiável, pois mudou o plano da visita, e que ele não é apóstolo, pois não apresentou nenhuma carta de recomendação. Logo, é diante de tudo isso que o apóstolo, na companhia de Timóteo, escreve 2 Coríntios para, dentre outras coisas, defender o seu apostolado e o evangelho que proclama, deliberar sobre a coleta para os empobrecidos da Judéia e resistir definitivamente aos falsos apóstolos. E é assim que começa a carta mais pessoal e mais enigmática de Paulo. 2 Coríntios 1, de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. À luz do nosso texto, eu gostaria de propor que a igreja de Corinto é uma igreja como a nossa. Igreja que possui virtudes e vícios. Igreja que precisa considerar atentamente a palavra de Deus. Dentre outras coisas, as igrejas que consideram o que Deus diz desenvolvem 3 marcas. A primeira marca é a reconciliação,
capítulos 1 a 7. Se em 1 Coríntios há animosidade entre grupos da igreja, os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro e os de Cristo, em 2 Coríntios há animosidade entre a igreja e o seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Antes havia divisão, agora há divisão e rebelião. Os adversários de Paulo, que vêm da Palestina, possuem algumas características. Eles negociam a palavra de Deus visando lucro, eles lançam mão de cartas de recomendação para se autolegitimar, eles são ministros da antiga aliança de Moisés, não da nova, do Espírito. E eles se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Sobre esses adversários do apóstolo, Giuseppe Bargalho comenta: o apego à tradição religiosa judaica, a exibição do seu carismatismo estático e miraculoso e o ativismo missionário no mundo pagão. Eis o que os caracteriza. Fato é que, opondo-se a Paulo e ao Evangelho, esses adversários promovem divisão e rebelião na igreja de Corinto. Diante deste problema, o apóstolo lança mão do seu primeiro fundamento, a reconciliação de Jesus. Ouça o que ele diz no capítulo 5, dos versos 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqueles que estão em Cristo recebem tanto o ministério quanto a mensagem da reconciliação. Assim, ao invés de promover divisão e rebelião, eles promovem unidade e sujeição. Uma vez que foram reconciliados com Deus, eles promovem reconciliação no mundo. Considerando Jesus, promovamos reconciliação. Em uma sociedade fraturada como a nossa, promovamos reconciliação pessoal e comunitariamente. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeira, quais são os relacionamentos que estão quebrados no seu entorno? Segunda, e como é que você pode ser agente de reconciliação? Peça a Deus discernimento e sabedoria e seja intencional e proativo nesse sentido. E em todo tempo, lembre-se, não há reconciliação sem humildade e perdão. A segunda marca é a generosidade, capítulos 8 e 9. Naqueles dias, a igreja da Judéia estava passando por necessidades financeiras. Cientes disso, Paulo organiza uma coleta para suprir essa necessidade. Ou seja, uma necessidade real e imediata demanda um suprimento possível e urgente. Fato é que, durante esse tempo, o apóstolo deve ter sido motivado por um pedido que recebeu cerca de 9 anos antes, quando visitou Jerusalém pela segunda vez após a sua conversão.
Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Gálatas 2:10. Diante desse problema, Paulo lança mão do seu segundo fundamento, a generosidade de Cristo. Escute o que ele afirma em 8, de 9 a 15. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Focando Jesus, o rico que se fez pobre por amor, o apóstolo encoraja os coríntios à generosidade. Estes, que já possuem uma disposição para a doação, agora precisam realizá-la. Todos os que têm recursos são chamados à contribuição, para que haja igualdade. E aqui surge uma pergunta importante. Igualdade em que termos? Citando Êxodo 16:18, o próprio Paulo responde: quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Verso 15. Assim sendo, aqui, igualdade parece ser a ausência de sobras demais e a ausência de falta alguma. Considerando Jesus, sejamos generosos. Em uma sociedade gananciosa como a nossa, sejamos generosos pessoal e comunitariamente. Estejamos atentos e sensíveis às necessidades reais e imediatas no nosso entorno. Frente a elas, procuremos responder com urgência, segundo as nossas possibilidades. Embora não possamos suprir todas as necessidades do mundo, há necessidades do mundo ao nosso redor que certamente podemos suprir. E Deus deseja que assim seja. A terceira marca é a fraqueza, capítulos 10 a 13. Resistindo firmemente aos seus adversários, o apóstolo estabelece alguns contrastes. Profundamente, ele contrasta a soberba deles com a sua humildade, às vezes de forma bem irônica. Aparentemente, ele contrasta o sucesso e a força deles com o seu fracasso e a sua fraqueza. Segundo os padrões desse mundo, os superapóstolos são exemplos de sucesso e força. Já Paulo é exemplo de fracasso e fraqueza. Porém, segundo os padrões de Deus, a situação se inverte totalmente. Isso porque o ministério dos apóstolos produz edificação, ao passo que o ministério dos superapóstolos produz destruição. Diante desse problema,
o apóstolo lança mão do seu terceiro fundamento, a fraqueza de Jesus. Notem, frente aos três problemas principais da carta, Paulo sempre considera Jesus. Ouça o que ele diz em 13:4. Pois, na verdade, Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Uma vez que Jesus foi fraco e morreu, o apóstolo admite a sua própria fraqueza. Todavia, Jesus não permaneceu morto, ressuscitou e vive pelo poder de Deus. Por isso, Paulo pode afirmar com muita tranquilidade: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostrem a minha fraqueza. Capítulo 11, verso 30. E só quem faz essa afirmação pode ouvir o Senhor lhe dizendo: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Capítulo 12, verso 9. Este me parece ser o único paradoxo que nos mantém de pé na vida. Considerando Jesus, reconheçamos a nossa fraqueza. Em uma sociedade performática como a nossa, reconheçamos a nossa fraqueza pessoal e comunitariamente. Reconheçamos que, mesmo já sendo santos aos olhos de Deus, ainda lutamos com os nossos pecados. Neste quesito, nenhum de nós é suficientemente bem-sucedido e forte. Nenhum. Somos todos carentes da graça acolhedora e transformadora de Jesus. Todos. E nós, que experimentamos essa graça, precisamos manifestá-la nesse mundo. Reconheçamos também a nossa fraqueza como igreja. Infelizmente, estes últimos anos revelaram que nós superestimamos a qualidade do nosso discipulado. Subestimamos o poder destruidor das nossas ideologias e acreditamos que Jesus e as histórias que vivemos juntos fossem capazes de nos manter unidos. E para alguns de nós, não foram. Contudo, a boa notícia é que esta nossa humilhação pode ser a condição de possibilidade para que experimentemos as bênçãos que Deus tem preparado para nós nos próximos anos. E aqui assim seja, em nome de Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, neste ano, quando ouviremos a palavra de Deus através de 2 Coríntios, que vejamos em nós as marcas da reconciliação, da generosidade e da fraqueza. Esta é a minha oração por mim e por você também. Que Deus nos abençoe e um grande abraço para você.